Oi, minha gente. Hoje eu começo com uma pergunta. Como e por que ler? É uma pergunta dividida em duas, então eu vou começar pelo final, pelo porquê ler. Por que eu leio? Porque, obviamente, não posso responder porque você lê. Você é que tem que responder a isso. Por que eu leio? É um hábito que vem de infância. Criada numa casa cheia de livros, sendo uma menina assim muito esquisita, muito tímida, muito feia pra caramba e solitária, eu sempre gostei de ler. Eu via muito mamãe dizer, as pessoas perguntarem, cadê Clotilde? Mamãe dizia, tá aí trancada com um livro, porque eu sempre me recolhia, me enfiava em algum lugar para ler. Então, essa história de estar trancada com o livro é uma coisa que ainda me persegue até hoje. Eu me lembro que quando eu trabalhava, porque eu trabalhava, vou dizer, quando eu trabalhava fora, porque hoje eu estou aposentada da universidade, embora continue trabalhando bastante, dava sexta-feira e às vezes a gente saía, mas no sábado muitas vezes eu queria ficar em casa, queria ler, queria me deitar naquela rede, me balançar e ler. E aqueles livros que durante a semana não tinha tempo. E tinha que enfrentar a agonia do povo. Vamos arrancar a Clotilde de dentro de casa e levar para ler. E levar para se divertir, porque ela está enfiada dentro de casa lendo. Bem, hoje as coisas mudaram um pouco. Hoje eu fico mais enfiada lendo do que gostaria. E às vezes eu sinto vontade exatamente do contrário, que as pessoas dizem, vamos procurar Clotilde e arrancá-la dos livros para levar para uma distração. Bem, enfim, ler para mim sempre foi um ato de muita diversão, uma grande aventura. E eu sempre li de tudo, sem barreiras, sem preconceitos, tudo que caía na minha mão eu lia. Quando cheguei no mestrado, lia-se muito sociologia, lia-se muito economia, lia-se muito, tudo muito carregado na teoria marxista, porque nessa época, quando eu fiz mestrado, início final dos anos 70, início da década de 80, não é? A gente ainda tinha esse núcleo de resistência dentro das universidades, onde a gente se contrapunha ao pensamento dominante e lia muito marxismo. Sempre gostei, até hoje ainda comungo de muitos ideais, mas aprendi ao longo da vida a temperar essa abordagem política, materialista, com muitas doses de poesia e de esoterismo. É assim mesmo. Esoterismo, por exemplo, é uma leitura que eu gosto muito, embora não acredite em nada daquilo, não acredite em astrologia, não acredite em nada dessas coisas, não sou religiosa, mas a leitura esotérica, a leitura, digamos assim, espiritualista, é uma leitura que me empolga muito, eu fico animada quando leio, eu gosto de ler aquilo. É como a filosofia, é uma coisa que me dá muito prazer quando leio. E agora vem a outra parte, como ler? Bem, como é que eu leio? Eu leio vários livros ao mesmo tempo, porque eu acredito que os livros têm sua ocasião. Durante o dia, eu leio mais ensaios, leio mais livros de estudo, meus ensaios preferidos de história, minha filosofia, minha sociologia, porque são livros que eu gosto de ler anotando, riscando, procurando uma referência no computador, etc. Quando é de noite que eu digo, quando eu encerro a vida do trabalho, aí desligo, mais ou menos me afasto do computador e vou ver uma novela, vou ver um filme, uma coisa mais leve, porque a cabeça aí já não funciona muito bem para eu poder estar lendo coisas mais complexas, e então eu pego um romance, uma narrativa, uma poesia, e assim eu levo este livro para a cama e sempre estou lendo 2 ou 3 ensaios e 2 ou 3 romances, porque tem hora que eu estou abusada de um, vou e pego o outro. E, finalmente, para o livro da nossa... o livro temático de hoje é um livro que tem exatamente esse título, Como e Por que Ler, do nosso querido Harold Bloom, que é um crítico literário, um dos mais famosos do mundo inteiro, professor da Universidade de Yale, de Nova York,
e um grande estudioso da obra de William Shakespeare, foi assim que eu o conheci. E ele tem muitos livros interessantes. É muito radical em alguns aspectos, mas se as pessoas não podem ficar, digamos assim, querendo agradar todo mundo, porque não existe isso. Ninguém conseguiu. Até Jesus não conseguiu que pregar o pobre numa cruz. Então, o que dirá os nossos amigos escritores? Não podem querer agradar todo mundo. Por isso que tem gente que diz, eu não suporto, diz muita bobagem, não sei o quê. Bom, é a opinião. E eu tenho aqui esse livro do Harold Bloom, Como e Por que Ler, que é um livro muito legal, onde ele faz uma espécie de avaliação crítica de muitas obras. O livro é dividido em capítulos: contos, poemas, romances, primeira parte, peças teatrais e romances, segunda parte. Ele praticamente analisa todas as principais obras da literatura universal, ele fala sobre elas, e é legal porque muitas vezes a gente não tem tempo de ler tudo isso, pelo menos ler uma notícia sobre ela. E eu gosto muito do prefácio, que é dele mesmo, onde ele começa... Cadê, menino? Coisa complexa. Ele diz, eu vou ler algumas coisas. Ele diz, não existe apenas um modo de ler bem, mas existe uma razão precípua por que ler. Nos dias de hoje, a informação é facilmente encontrada. Mas onde está a sabedoria? Se tivermos sorte, encontraremos um professor que nos oriente, mas em última análise, vemo-nos sós, seguindo nosso caminho, sem mediadores. Ler bem é um dos grandes prazeres da solidão. Ao menos, segundo minha experiência, é o mais benéfico dos prazeres. E eu concordo totalmente com ele. Ele continua. Ler nos conduz à alteridade, seja a nossa própria ou a de nossos amigos, presentes ou futuros. Literatura de ficção é alteridade e, portanto, avalia a solidão. Lemos não apenas porque, na vida real, jamais conheceremos tantas pessoas como através da leitura, mas também porque as amizades são frágeis, propensas a diminuir em número, a desaparecer, a sucumbir em decorrência da distância, do tempo, das divergências, dos desafetos da vida familiar e amorosa. Então, quando tudo se vai, ficam os livros. Pois é, minha gente. Boa noite para vocês. Eu estou gravando isso de noite, porque geralmente eu coloco... De dia tem muita luz aqui e é uma desgraça para fazer uma gravação. Então, tchau para todo mundo. Estou voltando.